Se você deseja ser aprovado de primeira, então vem comigo para um super resumo, uma super revisão de todo o conteúdo que nós trabalhamos aqui durante a semana no canal. Vídeo de questões oficiais, questões de simulado, além de dicas e macetes para ajudar você aí do outro lado a garantir a sua aprovação de primeira. Respeitadas as demais regras de circulação, tem prioridade de trânsito quais veículos? Lembrem-se sempre, os veículos que têm prioridade são aqueles veículos que têm luzes ou sirene intermitente, ou seja, que tem alguma diferença. Por exemplo, os precedidos de batedores. Então, os veículos precedidos de batedores, que são aqueles veículos na cor laranja, esse veículo aqui, ó, na cor branca, com as bandeirinhas, né, na cor laranja, são os precedidos de batedores. E sim, eles têm prioridade. Quem mais vai ter prioridade? Os veículos de urgência e emergência, ambulância, corpo de bombeiro, fiscalização. Os veículos oficiais, eles não têm prioridade. Como que eu vou saber que eles não têm? Porque por mais que eles sejam veículos oficiais, eles não têm nenhuma diferença externa, a não ser a placa. Então, ele não tem sirene, ele não tem luz intermitente, ele não tem faixa diferente, ele é um veículo comum como qualquer outro. Agora, ambulância, urgência, emergência, corpo de bombeiro, fiscalização de trânsito, precedidos de batedores e também os veículos que se deslocam sobre trilhos são os que têm prioridade. Estacionar o veículo impedindo a movimentação de outro veículo é considerada uma infração média, acarretando a. Então, aqui ele já contou que está impedindo a movimentação de outro veículo, já contou que é uma infração média com 4 pontos e também vai gerar a remoção do veículo além da multa. Por que vai gerar remoção? Porque eu tenho o direito de usar as vias, porém, eu não tenho o direito de impedir a movimentação dos outros veículos. Então, toda vez que eu parar, que eu estacionar impedindo a movimentação, impedindo a circulação dos demais veículos, vai gerar sim a remoção do veículo mais a multa. Lembrando que remoção é uma medida administrativa, é uma MA, e todas as MAs sempre vão começar com a letra R, assim como retenção. Mas o que muda? Qual a diferença de retenção para remoção? Retenção, que é a resposta errada nessa questão, é quando existe algo para arrumar, algo para consertar, algo faltando, algo sobrando. Por exemplo, o condutor está andando sem cinto. Andar sem cinto é uma infração grave com 5 pontos e vai gerar o quê? A retenção para regularização. Está transportando criança sem cadeirinha, está dirigindo sem lente corretora, sem óculos, por exemplo. Então, tem algo para arrumar, tem algo faltando. Aí vai gerar a retenção. Agora, se você estacionar em local proibido, impedindo a movimentação, impedindo a circulação dos demais, vai gerar a remoção. Mas atenção, não gera remoção estacionar na contramão. Por quê? Você está no lado errado da via, porém você não está impedindo a movimentação dos demais veículos. Por isso que aí não vai gerar a remoção e sim apenas multa. Agora, se o teu estacionamento está impedindo a movimentação dos demais, aí sim vai gerar a remoção. A manobra de marcha ré não deve ser executada em. Bom, vamos lembrar aonde que eu vou utilizar a marcha ré? Eu vou utilizar a marcha ré em pequenas distâncias, em velocidade reduzida, para entrada e saída de garagens e estacionamentos, entre outros. Então, velocidade reduzida seria a resposta correta. Só que ele quer o que eu não devo fazer. Em qual local que eu não devo, que eu não posso executar a marcha ré? Nas esquinas. Por quê? A marcha ré,
ela vai o quê? Ela vai me levar para trás. Se eu estou indo para trás, se eu estou indo no lado inverso, que é o comum, a minha visibilidade ela vai ser prejudicada. Se a minha visibilidade é prejudicada, eu estou numa esquina, então vamos dizer que aqui seja, né, uma esquina, e aqui está vindo um outro veículo, se eu estou fazendo marcha ré e tiver vindo alguém aqui, eu não vou ver, porque eu estou indo de ré. Então, eu não vou conseguir visualizar e isso vai trazer risco, vai trazer perigo. Por isso que ela é proibida de ser executada nas esquinas. O trânsito de veículo nos acostamentos das rodovias é permitido. Presta bem atenção, ele fez uma afirmativa, ele te contou, olha, o trânsito de veículo no acostamento da rodovia é permitido, ele já deixou claro. Mas quando que o trânsito não é a parada, tá? No caso de um problema mecânico, tiver algum defeito, uma emergência, uma urgência, eu posso fazer uma parada no acostamento nessa situação, mas o trânsito, transitar pelo acostamento única e exclusivamente para acessar imóveis lindeiros ou fazer conversões. Então, o trânsito no acostamento, ele será permitido para acessar imóveis lindeiros ou fazer conversões. Mas o que afinal de contas, é um imóvel lindeiro? São todos aqueles imóveis que estão ao longo da rodovia. Por exemplo, um restaurante, um posto de combustível. Então, vamos dizer que aqui tem a rodovia. Aqui tem um posto de combustível, aqui tem um restaurante, enfim, aqui tem um hotel. Esses imóveis próximos à rodovia, eles serão chamados de imóveis lindeiros. Ter domínio a respeito da sinalização faz parte da direção segura. Assim, o condutor deve saber que em acostamento é proibido. Vejam a diferença aqui. Na questão anterior, ele fez uma afirmativa. Aqui não. Aqui ele já está falando de uma proibição. Então, o acostamento vai ser proibido o quê? O tráfego de veículos automotores. Ah, mas na questão anterior, deixou claro que eu posso transitar no acostamento, posso, na exceção de acessar lotes lindeiros ou fazer conversões. Agora, o simples trafegar por trafegar pelo acostamento, ou pior, ultrapassar pelo acostamento, aí será proibido. Lembrando que ultrapassar pelo acostamento é uma infração gravíssima com 7 pontos. Então, eu não posso trafegar no acostamento, exceto para acessar, né, imóveis, lotes lindeiros ou para fazer conversões. Os ciclomotores devem ser conduzidos nas vias urbanas, preferencialmente. E agora, o que é uma via urbana? Bom, primeiro, o que é um ciclomotor? Ciclomotor são aqueles veículos lentos, de baixa velocidade, de baixa cilindrada, certo? Eu já sei que ele é um veículo lento. Em qual lugar da pista os veículos lentos devem ficar? Responda essa pergunta aí mentalmente que você já vai achar a resposta dessa questão. O que é uma via urbana? São as vias que estão dentro da cidade. Quais que são? Trânsito rápido, 80 km por hora, arterial, 60 km por hora, coletora, 40 km por hora e local, 30 km por hora. Tá, e agora? O ciclomotor, ele é lento. Se ele é lento, ele vai ficar aonde? Mais à direita da pista de rolamento. Essa questão aqui, ela poderá ter duas respostas corretas. No centro da faixa de trânsito, mais à direita da pista de rolamento, ou ele pode apenas falar mais à direita da pista de rolamento. Mas atenção, os ciclomotores, eles não podem transitar nas vias de trânsito rápido. Por quê?
porque eles são veículos lentos. E como a trânsito rápido ela é uma via mais rápida, vai dar um conflito aí de velocidades e pode acabar resultando em algum sinistro, alguma colisão. Então, os ciclomotores vão transitar no centro da faixa de trânsito mais à direita da pista de rolamento e eles são proibidos de transitar nas vias de trânsito rápido. São algumas das características das vias coletoras. Então, ó, coletora. Se ela é coletora, ela vai servir para quê? Para coletar. Concordam comigo? Se ela é uma via coletora, ela vai o que? Ela vai coletar e distribuir. Concordam comigo? Então, ela é destinada a coletar, porque ela é coletora, interceptar e distribuir o trânsito dentro das regiões da cidade. Lembrem-se sempre, leiam a pergunta e tentem identificar as palavras-chave. Por quê? Quase sempre a palavra-chave da pergunta, ela vai repetir na resposta ou terá uma outra palavra muito familiar e vai ajudar vocês a interpretar. Então, se é uma via coletora, a função dela vai ser o quê? Vai ser coletar, como por exemplo a via de trânsito rápido. Se é uma via de trânsito rápido, é porque o trânsito precisa ser rápido, o trânsito precisa fluir. Por isso que vai ser proibido o trânsito de ciclomotores. Por quê? Porque são veículos mais lentos. E outra característica, por exemplo, também da trânsito rápido, é que ela não tem semáforo, não tem travessia elevada, não tem estacionamento. Por quê? Porque a prioridade é dos veículos. Então, vejam que você lendo com calma e com atenção a pergunta, você já consegue identificar a resposta correta. Então, via coletora, destinada a coletar, interceptar e distribuir o trânsito dentro das regiões da cidade. Outra dica importantíssima. Lembrem-se do seguinte, anota aí. A primeira resposta que vier na sua cabeça é a resposta correta. Por quê? O nosso cérebro ele funciona de duas maneiras, de forma ativa e de forma não tão ativa, como se fosse um subconsciente. Então, quando você estuda, quando você lê o conteúdo, quando você faz simulado, algumas informações elas ficam muito claras, né? E outras ficam no teu subconsciente. Só que quando você lê a pergunta, você está usando tanto o consciente quanto o subconsciente. Por isso que geralmente não dá aquele estalo, putz, essa aqui é a resposta correta, então fica com essa. Não troca, não muda, porque essa vai ser a resposta correta. E claro que vale aquela dica, né? Na dúvida, não sabe qual responder, vai precisar chutar, tenta lembrar de escolher a alternativa mais compridinha, que quase sempre é a mais completa e vai ser a resposta correta. As vias consideradas rurais em relação a qualquer outras são as vias rurais. Nós teremos duas. Nós vamos ter as rodovias e nós vamos ter as estradas. O que vai mudar? Rodovia, ela pode ser pista simples, que é quando eu tenho uma faixa por sentido, uma está indo e a outra está vindo. Aqui será 100 km por hora para automóveis, caminhonetes e motocicletas. E ela poderá ser pista dupla. É quando eu tenho duas ou mais faixas indo no mesmo sentido. Então, eu tenho duas indo, duas vindo, por exemplo. Aí será 110 km por hora para motocicletas, caminhonetes, veículos leves, automóveis, caminhonetes e motocicletas. E em ambos esses casos, 90 km por hora para os veículos de grande porte, certo? Então, rodovia é a pavimentada. Já a rural, que chama estrada, que é essa daqui, é uma via não pavimentada, que a velocidade máxima para todos os veículos será de 60 km por hora. Então, via rural,
ou vai ser rodovia ou vai ser estrada. Já a via local, coletora, arterial e trânsito rápido, aí são vias urbanas, ou seja, as que estão dentro da cidade. Numa rodovia sinalizada com velocidade máxima de 100 km por hora, um veículo trafega a 115. O condutor deste veículo, é claro que ele vai cometer uma infração de trânsito passível de multa. Por que que não é suspensão do direito de dirigir? Ele só será suspenso se ele transitar a mais de 50% do limite da via. Mas como é que eu vou saber? É simples. Você vai pegar a velocidade máxima, que é 100. Qual que é a metade de 100? 50. A metade, ou 50%, é 100. Então, você vai somar. 100 mais 50 vai dar o quê? Vai dar 150. Quer dizer que até 150 é uma infração de natureza grave, com 5 pontos. E a partir de 151, aí será uma infração gravíssima, multa e suspensão do direito de dirigir. Só que ele estava a 115. Então, na verdade, ele vai estar cometendo uma infração de natureza média com 4 pontos na habilitação. Ou seja, transitar em até 20% é uma infração média com 4 pontos, entre 20 e 50 grave com 5 pontos e a mais de 50% aí sim, gravíssima, 7 pontos, multa e a suspensão do direito de dirigir. Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima, presta bem atenção, eu tenho vítima, certo? Então, se eu tenho vítima e eu deixo de adotar providências de sinalização do local, eu estou colocando a vida da outra pessoa em risco. Concordam comigo? Então, se eu estou trazendo risco à vida da outra pessoa, eu vou escolher a que tiver a maior gravidade, que é a suspensão do direito de dirigir, ou, mais bem completa, multa 5 vezes, lembrando que não é a pontuação que vai multiplicar por 5, e sim o valor em reais, que vai multiplicar por 5, que vai dar 1.400 e alguma coisa de multa, porque a multa gravíssima é quase R$ 300. Então, 300, que seja 300, para facilitar a conta. 300 vezes 5, ou 3 vezes 5, vai dar mais ou menos aí beirando R$ 1.500. Além da suspensão do direito de dirigir e o recolhimento do documento de habilitação. O CTB classifica as infrações de trânsito em administrativa, civis e penais. As infrações penais estão sujeitas às regras do Código Penal e seu processamento pelo Código de Processamento Penal. São exemplos de infrações penais previstas no capítulo 19 do CTB. Aqui, ele está falando dos crimes de trânsito. Então, vai ser um crime de trânsito dirigir sem possuir habilitação, gerando perigo de dano. Aqui, pessoal, é muito importante vocês entenderem que não é que eu não estou portando habilitação, é porque eu realmente não fiz. Eu não passei pelo processo de habilitação, eu não tenho carteira. Não é que eu não estou portando, eu realmente não fiz o processo de habilitação, eu não tenho habilitação. E eu estou gerando perigo de dano. E também dirigir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, ou seja, dirigir alcoolizado. Lembrando que essa última aqui, ele gera uma suspensão direta de 12 meses. Infração gravíssima, crime, e gera suspensão direta por 12 meses. E ainda, a infração, o valor em reais a ser pago, nesse caso aqui, de dirigir em razão da influência de álcool, ele vai ser multiplicado por 10, ou seja, são quase R$ 3.000 de multa e mais
12 meses de suspensão direta da habilitação. Quanto ao trânsito de veículos, considere. Então, aqui temos número romano 1, 2 e 3. Ele quer saber quais estão corretos. 1. Transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação constitui infração de trânsito? Sim. Se eu tenho um dia, um horário, um local para transitar ou para estacionar, e eu estacionar fora desses horários permitidos, é claro que eu vou receber uma infração. Então, o número romano 1 está certo. O 2, ele fala em transitar com automóvel na faixa da direita, regulamentada como de circulação exclusiva de ônibus. Até aqui, pessoal, poderia ser uma infração. Só que olha o complemento. Por um trecho curto e apenas para acessar o imóvel lindeiro constitui infração de trânsito, não constitui. Esse começo aqui, transitar em faixa própria de ônibus, seria infração. Só que ele deixou claro, é por um trecho curto, apenas para acessar imóveis lindeiros. É aquela mesma situação do acostamento. Por um trecho curto, para acessar o imóvel lindeiro, para fazer uma conversão, pode. Então, não constitui infração. E 3. Um condutor de caminhão, ao transitar na faixa da esquerda, numa pista de 3 faixas de tráfego, não comete infração. Comete sim. Se eu tenho aqui, por exemplo, 3 faixas de trânsito, se não tiver nenhuma sinalização, nenhuma regulamentação, o caminhão ele deverá ficar na faixa mais à direita, que é a faixa para os veículos mais lentos. Porém, ele poderá ter uma observação para este veículo estar transitando na faixa do centro, mas ele jamais vai transitar na faixa da esquerda, exceto se fosse por um trecho curto para acessar um imóvel lindeiro. Por exemplo, todas as faixas estiverem indo no mesmo sentido. Entende? Nesse caso, sim. Mas diferente disso, ele estaria sim cometendo uma infração de trânsito. Por isso que só está correto o número romano 1, que transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação constitui infração de trânsito. A fotocópia da Carteira Nacional de Habilitação. Pessoal, não existe cópia, não existe xerox da carteira de habilitação. Ou é em original, na versão em papel, ou é na versão original digital. As duas são versões originais, então ela é inválida para substituir o documento original e comprovar o direito do seu portador de dirigir. Falou em habilitação apenas exclusivamente em original. Pode ser na versão física em papel ou na versão digital. O CTB estabelece que o infrator será submetido a curso de reciclagem. Curso de reciclagem é de 30 horas aula, dentre outras situações, quando suspenso do direito de dirigir e quando se envolver em acidente grave para o qual tenha contribuído. Então, ele vai, por exemplo, lembra daquela questão anterior que o condutor estava dirigindo alcoolizado? Então, dirigir alcoolizado, ele gera o quê? A suspensão do direito de dirigir por 12 meses, infração gravíssima e multa multiplicado por 10. Então, ele vai ficar suspenso por 12 meses e aí ele vai ter que fazer o curso de reciclagem. Então, o curso de reciclagem, 30 horas aula, apenas teórico, quando suspenso do direito de dirigir e quando se envolver em acidente grave para o qual tenha contribuído. Os marcadores de alinhamento são dispositivos utilizados para. Então, vejam bem, ele já contou que é o quê? Que é um marcador de alinhamento. Ele quer saber para que serve, para que eles são utilizados. Letra A, advertir. Lembrando que isso aqui são plaquinhas amarelas. Todas as placas amarelas, elas vão alertar, elas vão advertir sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Ou seja, são situações futuras. Na letra A, ele fala em
Advertir o condutor de uma situação de perigo à direita. Mas não é necessariamente à direita, ele poderia também estar apontando para a esquerda. Letra B. Alertar o condutor quando houver alteração do alinhamento horizontal da via. Quando que vai ser isso? Quando tem uma curva. Pouco antes de ter uma curva, será que tem nesses desenhos aqui? Letra C. Bloquear vias interditadas ao tráfego. Ou letra D. Obrigar o condutor a mudar sua trajetória, no caso, à direita. Descartem direita, porque não é porque a setinha está apontando para a direita que a resposta é direita, tá? Então, não é advertir perigo à direita, nem de obrigar o condutor a virar à direita, e também não é bloquear vias interditadas, e sim a letra B de bola. Alertar o condutor quando houver alteração do alinhamento horizontal da via. Alertar o condutor quando houver alteração do alinhamento horizontal da via. E agora, mais 3 plaquinhas. As plaquinhas estão em preto e branco, porém ele está contando que é preto e amarelo. Semelhante a essa daqui, ó, nessa configuração, preto e amarelo. E aí ele diz o seguinte: as placas a seguir ilustradas, quando colocadas junto a obstáculos tais como pilares de viadutos, narizes de bifurcação e etc. São dispositivos de sinalização de alerta, do tipo marcadores do quê? Bom, vejam bem, se ele está colocando perto de um pilar de um viaduto, ele está te alertando que existe ali um pilar de um viaduto para você não colidir com esse pilar. Mesma coisa no nariz de uma bifurcação, entre outros. Ó, vou colocar uma fotinha aqui dele na sua aplicação para vocês entenderem. E agora, eles são marcadores do quê? Dispositivos de sinalização de alerta de marcador. De que tipo? Letra A, de perigo. Letra B, delimitadores. Letra C, de alinhamento. Ou letra D, transversais. E agora, qual que vocês acham que é a resposta correta? Bom, eles não são delimitadores, porque delimitador é isso daqui. São as taxas e os taxões. Também não é de alinhamento, também não é transversal, e sim de perigo. Então, se cair essas 3 figurinhas em preto e branco, contando que é preto e amarelo, a resposta correta é que eles são marcadores, não dispositivos de sinalização de alerta do tipo marcadores de perigo. As penalidades dos crimes de trânsito podem ser agravados caso o condutor do veículo tenha cometido a infração. Ó, eu já vou dar uma dica para vocês do que não é crime, do que não é agravante de crime. Não é crime, não é agravante de crime. Você estar com a PPD ou com a CNH vencida, ou com a PPD ou a CNH vencida há mais de 30 dias, e também não é o seu veículo não estar devidamente licenciado. Anotem aí, não é crime de trânsito. PPD ou CNH estar vencida ou vencida há mais de 30 dias, e também não é se o veículo não estiver devidamente licenciado. Então, aqui ele vai dar para nós 3 números romanos e ele quer saber quais deles são corretos ou são crimes de trânsito que podem ser agravados. 1. Sem possuir a CNH? Com certeza. Por quê? O único documento que eu preciso para dirigir meu carro é a CNH. Pode ser a PPD primeiro e na sequência a CNH. Então, sim, se eu estou dirigindo sem um documento que é obrigatório para eu poder dirigir, eu estou cometendo um crime de trânsito. Sabendo disso, vocês podem descartar aqui, não tem presença do número romano 1, que é a letra D. Sem o veículo estar devidamente licenciado, eu já falei para vocês que não é. Então, vocês podem descartar as que têm a presença do número romano 2, que nesse caso é a letra A. E 3, sobre a faixa destinada a pedestre, sim, com certeza sobre a faixa destinada a pedestre vai ser um agravante de crime de trânsito. Então, a resposta correta será a letra C, ou seja, número romano 1, sem possuir a habilitação, a CNH, e o número romano 3, 3 risquinhos, sobre a faixa destinada a pedestres. Na maioria das regiões do Brasil, o telefone de emergência 190 é quando se deseja acionar quem? Letra A, SAMU. Letra B, resgate do Corpo de Bombeiros.
Letra C, Polícia Rodoviária Estadual. Letra D, Polícia Militar. 190. De quem que é? Do SAMU é 192. Corpo de Bombeiros, 193. Lembrando que se tiver vítimas presas nas ferragens, vocês deverão acionar o Corpo de Bombeiros. São eles que têm treinamento e equipamentos para remover as vítimas que porventura estejam presas nas ferragens. Letra C, Polícia Rodoviária Estadual. Polícia Rodoviária Estadual é 198. Se fosse a PRF, que é a Polícia Rodoviária Federal, seria o 191. Então, só restou a letra D, Polícia Militar. Polícia Militar será o 190. Lembrando que a sigla SAMU significa Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. 192, SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Na maioria das regiões do Brasil, quando se deseja acionar o resgate do Corpo de Bombeiros, deve-se telefonar para qual número? Bom, vocês já sabem a resposta correta. 190 vai ser do SAMU. 193 do Corpo de Bombeiros. 191 da PRF e 190 da Polícia Militar, no caso, a PM. Então, resgate do Corpo de Bombeiros, letra B, 193. Lembrando, reforçando mais uma vez, que se porventura tiverem vítimas presas nas ferragens, vocês deverão ligar para o 193, que é do Corpo de Bombeiros, que terão treinamento e equipamento para remover as vítimas que estejam presas nas ferragens. Essa aqui, pessoal, é a pergunta que eu acabei de falar para vocês, ó. Em uma avenida, ocorre um acidente com vítimas presas nas ferragens. Então, ó, eu tenho vítimas presas nas ferragens. O serviço de atendimento às emergências mais indicado para ser acionado nesse tipo de situação é o resgate do Corpo de Bombeiros, letra A, 193, que é quem tem treinamento e equipamento para remover as vítimas que estejam presas nas ferragens. A ambulância do hospital ou mesmo o SAMU, ele vai fazer o atendimento inicial às vítimas, mas ele não tem treinamento e muito menos os instrumentos para tirar as vítimas presas nas ferragens. As polícias, pode ser a Polícia Rodoviária Federal, pode ser a Polícia Militar, pode ser a Polícia Rodoviária Estadual. As polícias, elas vão ser responsáveis pela fiscalização e sinalização do acidente, tá? Mas o Corpo de Bombeiros, caso tenha vítimas presas nas ferragens, é para quem vocês irão ligar. 193, Corpo de Bombeiros. É uma medida administrativa que poderá ser adotada pelo agente de trânsito em alguns tipos de infrações. Então, vejam bem. Medida administrativa. Quer uma dica? Medida administrativa sempre vai começar com a letra R. Exatamente. Medida administrativa tem que começar com a letra R. Letra A. Suspensão do direito de dirigir. Começa com R? Não. Letra B. Apreensão do veículo. Começa com a letra R? Não. Letra C. Recolhimento do certificado de licenciamento. Começa com a letra R? Começa. Opa, pera lá. Então, aqui nós já temos uma medida administrativa. E letra D, cassação do documento de habilitação. Começa com a letra R? Não. Então, a única que começa com a letra R é a letra C, recolhimento do certificado de licenciamento. Todas as medidas administrativas, elas vão começar com a letra R. Retenção, remoção, recolhimento e mesmo que, porventura, você fale para mim assim, mas professora, na minha apostila, tem uma que não começa com a letra R, que é o transbordo do excesso de carga. Mas aí eu te pergunto, para fazer o transbordo do excesso de carga, o teu veículo não precisa estar parado? A partir do momento que ele está parado, foi feito o quê? Uma retenção. Então, é a retenção para o transbordo do excesso de carga. Já os outros itens, como a suspensão, a apreensão e cassação,
elas são penalidades. As penalidades podem ser advertência por escrito, multa, suspensão, cassação da PPD e ainda frequência obrigatória em curso de reciclagem, que é aquele cursinho teórico de 30 horas aula para os condutores infratores. Indique a placa de regulamentação, que significa proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Lembrando que todas essas placas vermelhas são placas de regulamentação. Elas ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. Toda vez que ela ditar uma proibição, ela terá que ter um corte ao meio. Só sabendo dessa dica, vocês podem descartar tanto a letra C, que não tem corte nenhum, e a letra D também. A letra C é rotatória e a letra D seria alfândega. Então, ficamos entre a letra A e a letra B, que nós temos duas proibições. Na letra A, é proibição de maquinário agrícola. E na letra B, é proibido o uso de buzina. Então, proibido acionar buzina ou sinal sonoro estará na letra B de bola. Proibido acionar buzina ou sinal sonoro, letra B de bola. A placa significa. Então, aqui nós temos uma plaquinha azul, temos o desenho de um carro, aqui nós temos ondinhas, isso aqui pode ser um mar, pode ser um rio, e aqui vocês podem perceber que este carro está em cima de uma plataforma. Em cima de uma plataforma que está andando sobre a água. Qual que seria esta plataforma? Letra A. A travessia de um veículo pode ser feita utilizando-se balsa. Letra B. É permitido a prática de esportes náuticos. Letra C. É permitido a prática de pesca esportiva. E letra D. Área inundável adiante. Bom, como vocês podem perceber, ele tem uma base. Essa base, ela chama-se balsa. Logo, a resposta correta é a letra A. Travessia de um veículo pode ser feita utilizando-se balsa. Lembrando que essa aqui é uma placa de indicação. Todas as placas de indicação, elas vão indicar, orientar quanto a destinos, percursos, locais de interesse. Vão ter também os atrativos turísticos e também as placas educativas quando forem na cor branca, fundo branco e as inscrições em preto. A figura abaixo representa dois veículos efetuando paradas rápidas. Então, aqui o veículo 1, aqui o veículo 2. Para desembarque de passageiros. Lembrando que parada rápida para desembarque de passageiros é caracterizado como uma parada, que são apenas alguns segundos ou o tempo estritamente necessário para o embarque e desembarque de passageiros. Num trecho de rua onde não existe sinalização de regulamentação de estacionamento. Então, a primeira coisa que vocês precisam avaliar aqui é a direção da via. Então, essa aqui é o sentido para a direita e aqui é o sentido para a esquerda. Então, sabemos que é uma pista de sentido duplo. E aí, nós vamos ter que avaliar que o carrinho número 2, ele está dentro daqueles 5 metros que nós devemos guardar, respeitar em relação ao bordo do alinhamento da via transversal, ou seja, em relação à esquina. Ele precisa respeitar uma distância de 5 metros. Então, esse carrinho aqui, ele está cometendo uma infração. E esse carrinho aqui, ó, tá vendo que a setinha dele está indo para a direita, porém a pista está indo para a esquerda? Então, significa que ele está na contramão de direção. Então, ele também estará cometendo infração. E aí ele pergunta, nessa situação é correto afirmar que, letra A, os dois veículos cometem infração de trânsito? Sim, ambos os dois veículos, analisando, estão cometendo infração de trânsito. A letra B, ele fala que os dois veículos cometem infração e crime de trânsito, não é crime, tá? Aí no número 2 fala que apenas o veículo 2 comete infração, e na letra D que apenas o veículo 1 comete infração. Porém, ambos os dois veículos estão cometendo infração. Um porque não está respeitando os 5 metros em relação ao bordo do alinhamento da via transversal, ou seja, da esquina, e o outro porque está fazendo uma parada rápida, porém na contramão.
Aqui a mesma figura, porém o que vai mudar, vocês podem perceber que tem um carrinho a mais. Então, temos o carrinho 1, temos o carrinho 2 e temos o carrinho 3. E o enunciado diz o seguinte: a figura abaixo representa um quarteirão de uma rua de duplo sentido de circulação. Podem ver que a faixa central é amarela e que a setinha está indo e a outra está vindo, sem sinalização de regulamentação. Só que aqui os 3 veículos estão estacionados. O que é um estacionamento? É o tempo superior ao embarque e desembarque. E aí ele também quer saber, nessa situação, infração de trânsito ocorre apenas para o qual veículo? Bom, o veículo 1, a princípio, está tudo certo. Ele está na direção da via, está respeitando aqui os 5 metros em relação à esquina. Então, o veículo 1 está tudo certo. O veículo 2, novamente, percebam que ele está na contramão de direção. Então, ele está cometendo infração. E o veículo 3, novamente, não está respeitando os 5 metros em relação ao bordo do alinhamento da via transversal, ou seja, em relação à esquina. Então, nós vamos ter infração no veículo 2 e no veículo 3, que está aqui na letra D de dado. Então, infração de trânsito, estão cometendo o carrinho 2, pois está na contramão, e o carrinho 3, porque não está respeitando a distância de 5 metros em relação à esquina. A figura abaixo mostra um veículo estacionado na via pública. E aqui ele está mostrando, né, bem o cantinho da esquina, ou mais precisamente, o alinhamento da via transversal. E aí ele quer saber o seguinte: de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, um veículo deverá guardar uma distância do bordo, do alinhamento da via transversal de quanto? Se vocês prestaram atenção nas 2 questões anteriores, com certeza vocês irão acertar essa questão. Letra A, 4 metros. Letra B, 5 metros. Letra C, 2 metros. Ou letra D, 3 metros. Qual que vocês acham que é? Lembra das 2 questões anteriores? Qual que foi a distância que eu falei para vocês? 5 metros. Então, ele precisa guardar em relação à esquina ou o bordo do alinhamento da via transversal uma distância mínima de 5 metros. Atirar nas vias públicas objetos ou substâncias de dentro do veículo é passível de multa e constitui uma infração. Então, ele já contou que é passível de multa, porém, ele quer saber qual infração que é. Letra A, grave, geralmente praticada por condutores de nível de escolaridade alta. Esse complemento aqui, pessoal, não faz sentido nenhum, então vocês já podem descartar. Letra B, média, que pode ser considerada irresponsável sobre o ponto de vista ambiental. C, gravíssima, raramente praticada por condutores jovens. Novamente, esqueçam este complemento, se é de escolaridade alta, se é jovem ou se é de mais idade. Por quê? Para o CTB, para o Código de Trânsito Brasileiro, todos nós somos iguais, temos os mesmos direitos e os mesmos deveres. E na letra D, leve, cotidianamente praticada pelos que criticam os ecologistas. Novamente, um complemento desnecessário. Então, vocês podem perceber que só descartando esses itens que não fazem sentido e que não são relevantes para a nossa pergunta, nós já conseguimos chegar à resposta correta, que é a letra B de bola. Média, que pode ser considerada irresponsável sobre o ponto de vista ambiental, ou seja, atirar nas vias públicas objetos ou substâncias de dentro do veículo é passível de multa e constitui uma infração. Média, 4 pontos, que pode ser considerado irresponsável sobre o ponto de vista ambiental. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita. Lembrando que, nas vias que nós temos hoje, nós vamos transitar pela direita, nós vamos ultrapassar pela esquerda. Então, transitamos pela direita, ultrapassamos pela esquerda, salvo exceções que vai ser mais para o final da questão que eu comento com vocês. Então, na letra A, pela esquerda, retornando à faixa de origem o mais rápido possível, fazendo os sinais convencionais com segurança, a princípio é que faz mais sentido. Letra B,
pela direita, retornando a sua mão de direção o mais rápido possível? Não vai ser pela direita. Letra C, pela direita, quando o veículo da frente estiver com baixa velocidade, também não vai ser pela direita. Letra D, pelo acostamento, também não é. Ultrapassar pela direita, quando, salvo a exceção, o veículo da frente for virar para a esquerda, aí é uma exceção que se pode ultrapassar pela direita. Mas nos demais casos, vai ser infração gravíssima com 7 pontos. Mesma coisa, transitar ou ultrapassar pelo acostamento. Também é uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos. Então, vejam que apenas eu lembrando desta dica, que eu vou transitar pela direita, que eu vou ultrapassar pela esquerda, eu já teria acertado essa questão de primeira. Então, lembre, eu transito pela direita, eu ultrapasso pela esquerda, ou seja, eu vou ultrapassar pela contramão. Então, é pela esquerda, retornando à faixa de origem o mais rápido possível e fazendo os sinais convencionais com segurança. A posição correta ao dirigir faz parte dos preceitos de direção defensiva, pois evita o desgaste físico, entre outras coisas. Faz parte da lista de posições recomendadas para dirigir o veículo. Essa lista de posições que ele se refere são apenas 2 itens cobrados. Uma dica que eu vou dar para vocês que se cair qualquer questão, vocês vão conseguir acertar. Ele não vai falar de pernas, não vai falar de pés e não vai falar de calcanhares. Anotem aí. Não vai falar de pés, não vai falar de pernas e não vai falar de calcanhares. Quer ver, ó? Pega essa dica aí, vamos descartar lá. Ele não vai falar de pés, então vocês vão descartar aqui a questão que fala de pés. Não vai falar de pernas, descarta. Não vai falar de calcanhares. Percebam que apenas com uma dica vocês já teriam acertado essa questão. Braços ligeiramente dobrados. Vai falar de pés, não vai falar de pernas e não vai falar de calcanhares. Ou ele vai falar de braços ou ele vai falar de mãos. Braços ligeiramente dobrados ou então ele vai falar das mãos. Ou ele vai falar de braços ligeiramente dobrados ou ele vai falar das duas mãos. As duas mãos imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Braços ligeiramente dobrados, ou as duas mãos no volante, imitando os ponteiros do relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. 3 motoristas cometem infrações conforme descritas abaixo. Então, aqui nós temos motorista 1, motorista 2 e motorista 3. Motorista 1 e 2 estão na rodovia e o motorista 3 está numa via coletora. E aí ele quer saber, a suspensão do direito de dirigir será aplicada. Aqui, eu preciso lembrar que a suspensão do direito de dirigir por excesso de velocidade irá acontecer quando o condutor transitar a quanto? A mais de 50% do limite estabelecido para a via. Então, o que eu vou precisar? Eu vou precisar fazer conta. Sim, a prova é de habilitação, é de legislação de trânsito, mas sim, você vai ter que precisar fazer a continha. Então, vamos lá, ó. Rodovia, 90 km por hora, beleza. Qual que é a metade de 90? Metade de 90 não é 45? Então, eu vou somar 90 mais 45. 90 mais 45 vai dar quanto? 9, 10, 11, 12, 13. Vai dar 135, concordo comigo? Então, quer dizer que até 135 é uma infração da natureza grave, com 5 pontos na habilitação. E a partir de 136, aí será uma infração da natureza gravíssima, com 7 pontos e a suspensão direta do direito de dirigir. E o condutor estava a 105. 105 é menor que 136, com certeza. Então, ele não será suspenso. Ele está cometendo uma infração de natureza grave com 5 pontos, mas não, ele não vai ser suspenso. Motorista 2, mesmo caso, 100 mais, qual que é a metade de 100? 50. 100 mais 50 vai ser quanto? 150. Mesma coisa, até 150 infração de natureza grave com 5 pontos, a partir de 151, infração gravíssima com 7 pontos e a suspensão direta do direito de dirigir. Ele está a quanto? A 136, 135. 135 é menor que 151? Sim, com certeza. Então,
ele não vai ter habilitação suspensa. O motorista da via coletora, 40. Qual que é a metade de 40? 20. 40 mais 20 é quanto? 60. Significa que até 60, infração grave, com 5 pontos. A partir de 61, infração gravíssima, com 7 pontos. E a suspensão do direito de dirigir. E aí eu te pergunto, 65 é maior que 61? Com certeza. Então, ó, esse condutor está, sim, dirigindo a mais de 50% do limite estabelecido para a via, e sim, ele terá o direito dele de dirigir suspenso. Percebam que é o motorista que está com menor velocidade, mas é o que está com a velocidade mais acima do limite permitido, que é mais de 50%. Então, sim, ele vai ter a habilitação dele suspensa. Aqui, mesmo caso, mesma questão, só vai mudar a via. Então, ó, 3 motoristas, então motorista 1, motorista 2, motorista 3, mesma conta. Eu tenho que analisar quais deles estão dirigindo a mais de 50% do limite estabelecido para a via. Por quê? Porque a mais de 50 vai gerar a suspensão do direito de dirigir. Concordo comigo? Então, vamos lá novamente fazer a conta. 80. Qual que é a metade de 80? 40. 80 mais 40, 120. Quer dizer que até 120 infração grave com 5 pontos. A partir de 121, infração gravíssima, 7 pontos. E a suspensão do direito de dirigir. E ele estava a 125. 125 é maior que 121? Sim. Então, o motorista 1, ele vai, sim, ser suspenso por estar transitando a mais de 50% do limite estabelecido para a via. Motorista 2, via arterial, 60. Metade de 60, 30. Quanto que é 60 mais 30? 90. Significa que até 90 ele estará cometendo uma infração grave com 5 pontos. A partir de 91, ele estará cometendo uma infração gravíssima com 7 pontos e a suspensão direta do direito de dirigir. E ele estava a quanto? A exatamente 91. Então, sim, o motorista 2 também terá o direito de dirigir suspenso por transitar a mais de 50% do limite estabelecido para a via. E o motorista 3, ele estava a 30. 30, qual que é a metade de 30? É 15. 30 mais 15, 45. Até 45, infração grave, né, com 5 pontos. A partir de 46, infração gravíssima, com 7 pontos e a suspensão do direito de dirigir. Só que ele estava a mais ou a menos, até 45, é infração grave, ele estava a 44. Então, o motorista 3, ele não vai ser suspenso. Ele está cometendo uma infração de natureza grave, com 5 pontos, mas não vai gerar suspensão. Então, a suspensão será para o motorista 1 e 2, que estão transitando a mais de 50% do limite estabelecido para a via, que vai gerar uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos e, claro, a suspensão do direito de dirigir. Aqui mais uma tabela, mesma coisa, 3 motoristas também, só que notem que aqui as velocidades elas são diferentes. Aí você vai falar para mim, mas prof. Lu, a via arterial não é 60? A velocidade máxima da via arterial é 60, mas ela poderá ter velocidades menores, ok? E aqui vamos fazer a mesma conta. 50 mais a metade de 50. 50 mais 25 vai dar 75. E o motorista estava a 70. Então, quer dizer que até 75 é infração grave, a partir de 76, infração gravíssima e a suspensão do direito de dirigir. Mas ele estava a 70. 70 é menor que 76, sim, então ele não vai ser suspenso. Motorista 2, mesma coisa, 40 mais 20 é igual a 60. Até 60, infração grave com 5 pontos. A partir de 61, infração gravíssima, 7 pontos e a suspensão do direito de dirigir. Ele estava a mais de 61, sim, ele estava a 70. Então, ele vai ter, sim, a habilitação dele suspensa. E o motorista 3
30. Qual que é a metade de 30? 15. 30 mais 15, 45. Até 45, infração grave com 5 pontos. A partir de 46, infração gravíssima, 7 pontos e a suspensão do direito de dirigir. Ele estava a mais de 46? Sim, ele estava a 65. Ele estava além do dobro da velocidade permitida, então, sim, ele vai ser suspenso também. Então, nesse caso, os motoristas que estão dirigindo a mais de 50% do limite estabelecido para a via e que vão ter a suspensão direta do direito de dirigir serão os motoristas 2 e 3 que estão trafegando a mais de 50% do limite estabelecido para a via. Então, lembre-se, se cair essas tabelinhas, você vai ter que fazer a conta da velocidade que está dando na tabela mais a sua metade. Então, você vai pegar lá os 50, qual que é a metade de 50? 25. E você vai somar, vai dar 75. Aí você vai ter que fazer a referência, se ele está a mais ou a menos da velocidade que deu aqui. Mesma coisa ali na outra, 40 mais 20, 60, aí você vai ter que avaliar. Se ele tiver no 60 ou para baixo, é só infração grave. Se ele tiver a mais de 60, aí a infração gravíssima é suspensão do direito de dirigir direta. Dado o cruzamento abaixo representado, as placas que devem constar nas posições 1 e 2. Posição 1 está aqui, posição 2 está aqui. Então, olha que a placa, ela está nessa posição aqui. Então, ela está servindo para quem? Para quem está vindo desta direção. E aqui, para quem está vindo desta direção, certo? Porque se eu estou subindo aqui, eu vou enxergar a placa aqui. Se eu estou descendo aqui, eu vou enxergar a placa aqui, certo? Indicados na figura para definição de sentido de circulação são. E agora? Quais placas irão na posição 1 e na posição 2? Quando cair qualquer questão dando corte de via, eu preciso primeiro identificar a direção. Notem que aqui tanto vai quanto vem. Aqui tanto vai quanto vem. Porém, olha só, se eu estou descendo, a minha pista acaba aqui. Se eu estou subindo, a minha pista acaba aqui. Ou seja, se eu estou descendo aqui na posição 1, ou eu vou para a direita, ou eu vou para a esquerda. Posso seguir reto? Não, porque senão aqui eu vou entrar na contramão, porque essa pista ela está exclusivamente subindo. Então, a plaquinha que vai constar aqui vai ser a R3. Por quê? Porque eu não posso seguir em frente. A mesma coisa vai acontecer se eu estiver subindo. Por quê? Eu estou subindo aqui, eu não posso ir reto. Se eu for reto aqui, eu vou entrar na contramão. Então, ou eu viro para a direita, ou eu viro para a esquerda. Mas eu não vou poder seguir em frente, eu não vou poder ir reto. Logo, em ambas as posições, a placa que eu vou utilizar vai ser a R3. Por quê? A R4 vai dizer que é proibido virar para a esquerda, mas não tem nenhuma proibição de virar para a esquerda. A pista da esquerda está indo. Também não tem nenhuma proibição de virar para a direita, porque a pista da direita também está indo. Muito menos a plaquinha da alfândega e também não vai ser a plaquinha R24. Por quê? Porque a R24 ela está dando o sentido da circulação, o sentido da via. Por isso que não é a R24. E sim a informação principal que eu preciso ter aqui, a proibição de eu seguir em frente em ambos os casos. Então, eu posso ir para a direita, eu posso ir para a esquerda, tanto descendo quanto subindo, porém, eu não posso ir reto. Se eu for reto em ambos os casos, eu vou entrar na contramão. Então, R3 vai ser tanto na posição 1 quanto na posição 2. A transformação
da corrente em alta tensão e da produção da centelha é função, respectivamente. De quem que é a função? Cuide. Respectivamente, ele quer na ordem. Quer dizer o quê? Primeiro, quem transforma a corrente em alta tensão? Quem que é responsável por isso? A bobina. A bobina ela vai ser responsável por transformar pela transformação da corrente elétrica em alta tensão. E a produção da centelha será a função das velas. Então, ó, isso aqui é uma bobina e isso aqui é uma vela. Então, essa daqui, ela vai transformar a corrente em alta tensão e essa aqui, que é a vela, ela vai ser responsável pela produção da centelha, respectivamente. No tipo de bateria convencional, a manutenção periódica necessita ainda que seja verificado. Essa questão aqui é uma questão antiga que caía, que tinha o desenho da bateria e que perguntava sobre a manutenção da bateria. A manutenção da bateria sempre será feita com água destilada. Agora mudou um pouquinho a pergunta. Então a pergunta diz que, no tipo de bateria convencional, a manutenção periódica necessita ainda que seja verificado o nível de solução à base de água destilada, completando, se necessário, o nível de solução à base de água destilada, completando, se necessário. 60 km por hora é a velocidade de qual ou de quais vias que tem a velocidade de 60 km por hora. Já vou contar para vocês que são duas. Quais são? As vias arteriais, que são as vias que estão dentro da cidade, e também as estradas. Então, a velocidade máxima de 60 km por hora é a velocidade máxima permitida em vias arteriais quando não houver sinalização indicadora, e também será nas estradas e vias arteriais, 60 km por hora. Ao conduzir a bicicleta pelo bordo da pista de rolamento, o ciclista deve. Essa regra de manter-se em fila, ela é válida tanto para o ciclista quanto para o pedestre. Pedestres e ciclistas devem manter-se em fila única. Ter domínio sobre a correta utilização das luzes do veículo faz parte da direção segura. Assim, o condutor deve saber que o uso de farol alto à noite em rodovia. Pode-se usar? Sim, com certeza eu posso usar a luz alta ou farol alto em vias desprovidas de iluminação pública, ou seja, numa rodovia. Porém, ela deve ser substituída pela luz baixa ao se aproximar de outro veículo no sentido contrário. Lembre-se também, se vocês estiverem seguindo um outro veículo que está à frente de vocês, vocês também terão que estar com a luz baixa para não ofuscar o veículo da frente. Mas nesse caso, deve ser substituída pela luz baixa ao aproximar ou ao se aproximar de outro veículo em sentido contrário. O CTB, Código de Trânsito Brasileiro, estabelece que o infrator será submetido ao curso de reciclagem, dentre outras situações, quando? Lembrando que o curso de reciclagem é um curso teórico de 30 horas aula. E quando que o condutor vai precisar fazer o curso de reciclagem? Suspenso do direito de dirigir e quando se envolver em acidente grave para o qual tenha contribuído. Suspenso do direito de dirigir e quando se envolver em acidente grave para o qual tenha contribuído. Realizar eficiente manutenção preventiva. Lembre-se sempre que falar em preventiva são todos aqueles atos, ações, atitudes que vocês vão tomar para prevenir, para antecipar antes que algo aconteça. Faz parte da direção segura, bem como contribui para a preservação do meio ambiente. Assim, o condutor deve saber que quanto melhor a queima do combustível, menor o motor do automóvel polui.
Um dos gases poluidores é o dióxido de enxofre, que está presente na combustão do óleo diesel. Além da diazina, também o dióxido de enxofre está presente na combustão do óleo diesel. É proibida a circulação de bicicletas em. Sempre que cair essa questão, a resposta sempre deve começar com rodovia. Rodovia, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias. É proibida a circulação de bicicletas em rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias. Essa questão aqui é uma questão de configuração nova, que começou a cair. Tem esta outra aqui, ó, que eu já vou explicar para vocês também, que é que cai com maior frequência. Elas são muito parecidas, tá? Também tem 3 plaquinhas, uma vai falar de altura, uma de comprimento, e a outra vai falar do peso bruto total, que no caso é a tonelada. Então, essa aqui diz assim, no que tange as placas de regulamentação são todas as placas vermelhas, as quais ditam regras, proibições, obrigações e restrições na utilização das vias. Lembrando que as placas vermelhas são as únicas placas que o desrespeito ele vai gerar infração de acordo ali com a gravidade. Então, o primeiro diz o seguinte, a placa, então ele deu aqui, né, 4 metros, proíbe o trânsito de veículos com altura maior do que 4 metros. Proíbe sim. Por quê? Porque ele está dando um limite. Tá vendo, ó, que a setinha está apontando que existe um limite. Qual que é esse limite? O limite é 4 metros. Então, quer dizer que, se você for maior, tiver mais do que 4 metros, vai ser realmente proibido esse trânsito. Então, sim, essa aqui está correta. A 2 fala que a placa, então aqui também, né, ele está dando largura de 3 metros. E diz o seguinte, a placa permite o trânsito de veículos com, no máximo, 3 metros de altura. Sim, é verdade. Vejam que, nessa questão de cima, ele poderia estar igual lá de baixo. Poderia falar que permite o trânsito de veículos com altura, no máximo, de 4 metros. Estaria certo. Como também na de baixo poderia estar dizendo que proíbe o trânsito de veículos com largura maior que 3 metros. Viram que as duas configurações, elas estão corretas. São duas maneiras diferentes de dar a mesma informação. Então, sim, a 2 que diz que a placa permite o trânsito de veículos com no máximo 3 metros de largura também está correta. E a 3 fala que a placa, aqui tem um 10, esse T significa tonelada. Quando ele dá essa seta bem grandona apontando para baixo, significa o PBT, que é o peso bruto total. Se tivesse o desenho de um eixinho, mais ou menos assim, que é esta placa aqui, aí seria o peso por eixo. Mas quando tem essa seta bem grandona apontando para baixo, aí é o PBT, que é o peso bruto total. A placa, 10 toneladas, permite o trânsito de veículos com até 10 toneladas de peso bruto total, ó, PBT. E sim, essa informação está correta. Logo, as 3 informações estão corretas. Agora, olhem a configuração dessa questão aqui. Certo trecho de rodovia está sinalizando a altura, aqui a altura, até 4 metros, que é a placa R15. Aqui nós temos largura, porque ó, vem dos lados, que é a R16. E aqui nós temos o peso bruto total, que é o PBT, de 15 toneladas. Vejam que lá era 10, aqui era 15, mas a configuração é a mesma, a seta grandona apontando para baixo. E aí ele pergunta, o trânsito nessa rodovia vai ser proibido para quem? Lembra a configuração da questão anterior? Ele proíbe quem? Quem for maior. Se você for maior do que isso, vamos dizer que tem uma ponte, um túnel, um viaduto, você não vai caber. Então, vai ser proibido para quem tiver qualquer medida maior que está aparecendo ali, que é essa mesma configuração aqui. Então, ele vai proibir para quem? Para quem tiver com altura maior que 4 metros, ó, 4 metros, largura maior que 3 metros, ó, 3 metros,
e peso bruto total maior que 15 toneladas, que é esta plaquinha aqui. Então, vejo que elas são muito semelhantes na questão da configuração, para vocês, tanto a questão de proibir para quem for maior, quanto permitir para até no máximo a medida que estiver demonstrando aqui na plaquinha. Sobre o elemento básico da direção defensiva, previsão, marcar a alternativa incorreta. O que é previsão? Previsão é prever, é prevenir, é antecipar qualquer situação. E nesse caso ele quer o quê? O incorreto. Então, o incorreto de prever é dizer que o condutor não precisa estar atento às condições do tempo para prever situações de risco. Precisa sim. Se tiver uma pista molhada, tiver neblina, garoa, cerração, ele precisa fazer uma previsão, prevenir, né? Qual vai ser a velocidade que ele vai manter, a distância do veículo da frente. Então, por isso que a incorreta é dizer que o condutor não precisa, porque, na verdade, ele precisa sim estar atento às condições do tempo para poder prever qualquer situação que possa colocar a vida dele ou a dos demais em risco. O condutor que deixar de dar a preferência de passagem a pedestre que se encontre na faixa terá como punição. Aqui, pessoal, tem que tomar bastante cuidado, porque aqui nesse caso vão ter dois tipos de infrações. Nesse caso, ele deixou de dar a preferência. Por exemplo, assim, o pedestre fez um sinal e queria atravessar a via e ele não parou. Então, ele deixou de dar a preferência. Neste caso, é apenas multa. Porém, tome muito cuidado para não confundir com a outra que poderá gerar um crime de trânsito, que é a seguinte infração. Com o artigo 170, que diz o seguinte: dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via. Viram a diferença? Nesse caso aqui, o pedestre pediu para atravessar, ele fez um sinal lá e a pessoa não parou. Então, nesse caso, ele poderá receber apenas uma multa. Mas, vamos dizer que esse pedestre, ele já iniciou a travessia, ele já esteja atravessando a via pública, e aí sim, você avançar sobre ele, você colocar a vida dele em risco, segundo o artigo 170, ele vai gerar multa e também a suspensão do direito de dirigir. Por quê? Porque você estará colocando a vida dele em risco. Então, é muito importante ficar atento a essas duas questões que são parecidas. Então, deixar de dar preferência é apenas multa. Agora, ameaçar aquele pedestre que já está atravessando a via, além de ser multa, ele poderá também gerar a suspensão do direito de dirigir. O ciclista está no meio da travessia da via quando o semáforo fica verde. O condutor do veículo motorizado deve. Para você responder essa questão aqui, imagine que você seja o ciclista. Você está lá atravessando a via e de repente o sinal ficou verde para o carro. O que você quer que o carro faça? Você não vai querer que ele peça para você parar, nem para você voltar. E sim, ele terá que aguardar ao final da travessia. Então, mesmo que o sinal fique verde para o veículo, ele terá sim que aguardar o final da travessia. E ao inverso, né, a pessoa, o ciclista, o pedestre, quem está atravessando a via, deverá concluir o trajeto ali o mais rápido possível. Contribui para a preservação do meio ambiente. Vejam bem, se eu quero preservar o meio ambiente, terá que ser uma atitude positiva, certo? Então, uma atitude positiva para preservar o meio ambiente é a manutenção preventiva dos veículos. Por quê? Se eu tenho uma manutenção preventiva, eu vou evitar que o meu veículo estrague, que o meu veículo polua o meio ambiente, entre muitas outras situações. Qual das alternativas abaixo são condições adversas de via? Para eu responder essa questão, primeiro eu preciso entender o que é via. Via, superfície, por onde transitem pessoas, veículos e animais. Via é toda e qualquer superfície por onde transitem pessoas, veículos e animais. Se via é a superfície, é o chão, tem que ser algo e buracos. Morro até seria, mas granizo não é.
Então, desvios, buracos, pista escorregadia, pavimentação irregular, falta de pavimentação, entre outras. Tem que ter a ver com o chão, com a via por onde nós estamos transitando. Quase sempre está relacionado com defeito, desvios, buracos, pista escorregadia, entre outros. Quanto ao uso da buzina, pode ser utilizada. Então, eu preciso lembrar o quê? Que a buzina, ela é um sinal de alerta. Eu vou utilizar ela com um simples e breve toque. Para quê? Para alertar, para advertir. Aí eu preciso lembrar também o horário que eu não posso utilizar a buzina, que é entre as 22 e as 6 horas da manhã, ou onde eu tiver essa cornetinha cortada aqui. Significa que eu não posso utilizar a buzina. Então, ela deverá ser utilizada em situações de simples toque breve, como advertência ao pedestre ou aos demais veículos. Não posso utilizar entre 22 e 6 horas da manhã e também não posso utilizar onde tiver esta plaquinha aqui, que significa proibido utilização da buzina ou utilizar buzina. A um acidentado com suspeita de fratura localizada a mais ou menos 15 centímetros abaixo do joelho direito, enquanto aguarda a chegada do resgate, o procedimento correto é: em qualquer situação, nós devemos evitar, ou seja, não movimentar o acidentado. Não movimentar o acidentado, não remover as vítimas, não dar nada para as vítimas beber ou comer, não utilizar nenhum tipo de medicamento, seja caseiro, farmácia ou manipulado, e sempre que possível, aquecer as vítimas. E principalmente lembrar, não movimentar o acidentado. Desobedecer às ordens da autoridade competente de trânsito ou seus agentes será punido com. Lembrem-se sempre, quando for uma atitude errada, eu desobedeci uma ordem, eu furei o sinal vermelho, avancei a placa de pare, enfim, quando for uma atitude errada, vai gerar multa. Atitude errada, multa. Agora, quando tiver algo para arrumar, algo para consertar, por exemplo, andar sem cinto, o que tem que consertar? O que está faltando? O cinto. Aí, quando tiver algo faltando, algo errado, algo para arrumar, vai gerar a multa, mais a retenção para regularização. Agora, se você tiver estacionado de maneira irregular, mas presta atenção, atrapalhando a circulação dos demais, ou seja, se estiver estacionado numa vaga que é tua, num local que é proibido, teu carro será removido. Então, quando você estiver estacionado de maneira irregular, aí seu carro será removido. Atenção, estacionar na contramão não gera remoção, tá? É o único estacionamento que não gera remoção. Por quê? Você está estacionado no local correto, você só está na direção errada. Então, estacionar na contramão não gera remoção. Qual a distância mínima ao ultrapassar um ciclista? Presta bem atenção. Ele está falando em distância. Como é que mede a distância? Não é através do metro, através da trena, entre outros? Então, essa distância, ela é medida em 1,5 metros. Ele poderá perguntar a forma, a maneira de se ultrapassar um ciclista. Aí será reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança. Agora, se ele falar na distância, 1,5 metros ao passar ou ultrapassar um ciclista. É proibida a circulação de bicicletas em, olha a dica, anotem aí, proibido bicicleta rodovia, proibido bicicleta rodovia. Sabe por que essa dica? Porque se cair a questão e começar lá, é proibida a circulação de bicicletas, automaticamente você vai lembrar da palavra rodovia. E o complemento aí vai ser igual, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias. Proibida a circulação de bicicletas em rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias. Lembrando ainda que nas calçadas e nos passeios é permitido, sim, permitido, desde que devidamente sinalizado pela autoridade com circunscrição sobre a via.
E nos demais casos, as bicicletas irão circular na rua, junto com os veículos, sempre no mesmo sentido, sempre pelo bordo e sempre com preferência, com prioridade em relação aos veículos automotores. E se você vai passar por um ciclista, você deverá reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança e manter a distância de 1,5 metros ao passar ou ultrapassar um ciclista. Finalizado com sucesso, mais um vídeo com questões oficiais bem cobradas aí na prova teórica do Detran, para te ajudar, te auxiliar a garantir a sua aprovação. Espero que vocês tenham gostado. Gratidão a todos pela companhia, gratidão também pelo carinho de todas as mensagens, todos os feedbacks que eu tenho recebido aqui no canal. É uma honra para mim poder fazer parte dessa etapa tão importante e para alguns bem difícil, que é a parte do teórico. Se você estiver encontrando qualquer dificuldade e quer ter acesso ao material diferenciado das questões mais cobradas de legislação, de direção defensiva, ou mesmo testar seus conhecimentos com super e-book com mais de 122 questões, eu vou deixar na sequência aqui para vocês, vou deixar na descrição do vídeo o link e na sequência aqui os cardzinhos para vocês conhecerem esses materiais que estão disponíveis aqui para te ajudar a garantir a sua aprovação. E atenção, adquirindo qualquer um dos 3 e-books que tem disponíveis aqui no canal, automaticamente você irá fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, onde tem conteúdos novos e atualizados todos os dias para te ajudar a garantir a sua tão sonhada aprovação. Então, adquirindo qualquer e-book, você já ganha o direito automaticamente de fazer parte do grupo, poder tirar dúvidas, receber dicas, conteúdos e, claro, poder falar diretamente comigo. Então, vou deixar aqui na sequência os cardzinhos e aqui embaixo na descrição os links para você poder adquirir qualquer um desses materiais. Gratidão a todos pela companhia, sucesso, bênçãos, conquistas, muita proteção para você, para sua família. Aquele abraço carinhoso e até o nosso próximo vídeo.